Olá pessoal, Eurico Pós, de novo, Michelangelo, e eu preciso voltar no assunto do vídeo passado por causa do conceito de Imaculada Concepção, né? Eu preciso definir um pouquinho melhor porque eu recebi uns comentários e eu acho que fica parecendo que eu estou tirando da minha cabeça, né? Estou inventando, né? E não é bem isso, tá? Inclusive, esse conceito, né, que eu apresento como sendo do Michelangelo, ele é uma narrativa que chegou aos dias atuais, tá? Vocês encontram isso, né, em fraternidades esotéricas, né, Rosa Cruzes, cristianismo místico, vocês encontram, tá? Encontram em literatura. Eu não vou citar ninguém, porque eu não vou me aliar a ninguém, nenhum autor. Não foi através deles que eu entendi isso, já entendi há muitos anos isso. Eu só fico muito, né, digamos, seguro de mim, né, quando eu vejo isso, como eu estou vendo meu livro ser fundamentado pelo trabalho desse russo, né, desse Peter Barenboim, desse cara aqui, né, e o que faltou para ele, né, como também faltou pro Erwin Panofsky, que é o autor do artigo, né, do qual ele partiu para fazer o trabalho dele, né? Aqui é o trabalho do Erwin Panofsky, né? E vocês veem que o Erwin Panofsky começa justamente com essas palavras aqui, né? Whatever esoteric meanings may be attached to Michelangelo's four times of day in the Medicine Chapel. Você está dizendo que qualquer que seja o sentido esotérico vinculado à noite e o dia, né, a aurora e o crepúsculo na Capela dos Médici, essas quatro esculturas, né, ou seja, aí não, né, está pouco se importando, né, qual o sentido esotérico, mas é importante. É aqui que o Erwin Panofsky falha. E o russo também falha. Faltou para o russo justamente essa compreensão do sentido esotérico. Mas essa narrativa esotérica certamente está aqui nessa lista que ele coloca, né, e nessa descrição que ele faz da Itália do Michelangelo, né, para falar da presença do Oriente, né, da cultura oriental na Itália do Michelangelo, e dá a pista, né, de que é real, que isso que eu tô explicando sobre a compreensão esotérica da Imaculada Concepção, que provavelmente Michelangelo tinha, é real, tá? Mas eu cheguei a essa conclusão sem saber de nada disso aqui que o Peter Barenboim escreve, né? E eu vou, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar isso para vocês. Aqui a gente está aqui, né, no Teatro Capela Sistina, e a gente vai começar aqui, nesses dois trabalhos aqui, nessas duas imagens aqui. Tentação e Expulsão do Paraíso e o Dilúvio. Bom, aqui na Tentação e Expulsão do Paraíso, eu comentei no vídeo passado, né, que esse tipo de sinal aqui, de um tronco, né, firme no chão, tronco que não se corrompeu, né, um sinal muito famoso, né, muito conhecido de Maria, né, o fato desse tronco estar colado aqui nessa Eva já é uma pista de que essa Eva não é Eva. Começa por aí. E as narrativas, né, desse sentido esotérico, né, da Imaculada Concepção, eles envolvem, né, essa ideia da Maria como sendo a primeira mulher. E por que ela é a primeira mulher? Porque conta-se, né, comenta-se, enfim, existe uma cultura que fala que a Maria ela resgatou o Éden, resgatou aquele estado virginal do Éden. Foi só através desse resgate do estado virginal do Éden que ela foi capaz de dar a luz ao Criador, né? Ou seja, foi capaz de realizar uma Imaculada Concepção. Na verdade, eles não chamam nem de Imaculada Concepção, chamam de Miraculosa Concepção, né? Então, o fato do Michelangelo encostar esse tronco na Eva já tem esse sentido, né? Inclusive no vídeo passado, né, eu mostrei, né, aqui essa mulher aqui em primeiro plano, né, no dilúvio, né?
Você vê que ele coloca esse tronco aqui e ainda coloca um arranjo de pano na cabeça, que é uma clara alusão à Virgem da Pietà, que havia feito, né, na juventude dele, anos antes aí, né? Ou seja, ele está dando a pista ali, né? E isso aqui é um sinal de Maria muito, muito conhecido, né? O tronco que não se corrompeu. Então, né, a gente começa a perceber que esse paraíso aqui não é bem um paraíso, né? É um conjunto de sinais para dizer uma outra coisa. E um outro ponto que eu quero apontar aqui é justamente a ausência do fruto. Você está aqui para falar do fruto proibido, né, e mãos pegando fruto, você pode até supor que essa mancha aqui mais arredondada, aquela dali, né, seja o fruto, mas o fruto tinha que estar em destaque. Né? Por que o Michelangelo não botou o fruto em destaque? Né? Você vê tanto essa mulher que seria a cobra aqui, como, né, o braço do Adão e da Eva aqui, no caso, entre aspas, ela, não tem fruto nenhum. Então o Michelangelo está mostrando que isso aqui não é a respeito desse fruto da árvore do centro do jardim, que seria, né, o fruto proibido, mas o fruto está justamente na intenção de pegar. Né? Ou seja, o pecado original está na maneira com que você, né, faz as coisas. Né? O ato sexual casto que eu comentei no vídeo passado, né, ele começa a ser definido aqui, né, nessa situação que o Michelangelo criou para essa suposta Eva. Bom, então a gente começa a perceber que o Michelangelo está querendo dizer uma outra coisa aqui. Na verdade, ele está explicando o pecado original. Por que ele quer explicar o pecado original? A gente já sabe que o Tetra Capela Sistina é sobre, né, a Assunção Imaculada Concepção de Maria. Então ele está tentando explicar esse pecado original dentro desse contexto, mais especificamente no contexto da Imaculada Concepção, ou Miraculosa Concepção. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu só quero mostrar isso aqui bem claramente, tá? Para vocês verem que essa ideia que eu estou tentando explicar sobre Imaculada Concepção não é da minha cabeça. É simplesmente se você olhar para o que o Michelangelo fez, você vê que ele está conceituando. Né? Ele está conceituando o que é ser casto, né? O que é essa ausência do pecado original. Né? É uma coisa muito mais ligada justamente à maneira com que você se coloca. Né? Ele está dizendo aqui que para você ser casto só depende da sua intenção. O fruto proibido é a sua intenção. Dizem, né, comenta-se, né, explica-se, né, nesse meio esotérico que o fruto da árvore do centro do jardim, né, você comer desse fruto é você alimentar o seu ego, é o seu próprio ego, na verdade. E é aí que está o pecado original. E era justamente esse pecado que a Maria não tinha, né? Ela era considerada Virgem Maria, não é porque não fazia sexo. Ela era virginal por justamente ser casta nesse sentido que está colocado aí. Esse é que é o ponto. Ou seja, você pode ter relações sexuais de uma forma casta, sem uma intenção egóica, né? Sem algo para o seu prazer mundano, digamos assim. Bom, eu espero ter deixado isso claro, né? E um outro ponto, tá? Em relação a essa imagem aqui, né? Por que será que o Michelangelo colocou esse Deus abraçado, né, com a Virgem exatamente no meio, né, dessa forma aqui, que no meu livro eu digo que é uma concha, né, e que esse ombro de Deus aqui é uma pérola, né, na verdade, é o ponto mais brilhante aqui da coisa toda, né, você vê direitinho uma concha com uma pérola, mas é um cérebro. E por que é um cérebro? Né? E tal Deus abraçado com a Virgem justamente no meio desse cérebro. Então tem toda uma outra explicação envolvendo a glândula pineal, pituitária e um tal de um terceiro ventrículo, né, que estaria exatamente nesse ponto aqui onde o tal Deus com a Virgem. Exatamente isso aqui seria o terceiro ventrículo. Eu botei isso aqui no meu livro, né? Ou seja, me parece que o Michelangelo, na hora que ele estava lá fazendo as dissecações anatômicas, havia também um estudo, né, do sentido esotérico daquelas formas que estavam diante dele. E que ele resolveu
falar desse sentido esotérico da anatomia no Teatro Capela Sistina. E não fez isso só nessa figura aqui, né? Tem uma outra pintura mais adiante. Aqui tá, isso aqui é uma parte do meu livro, né? Aqui é uma concha que eu encontrei na internet, né? Que você vê que remete, né? Até nas cores, né? Isso aqui é um cérebro, né? Dissecado aqui de lado, e aí aqui você tem a pineal pituitária, e dizem que é aqui que acontece aí, ó, esse estado de castidade que a Maria atingiu, né? Que é o tal do estado de resgate, né? Do Éden, né? Por isso que ela se torna a primeira mulher, enfim. E aqui tem outro corte, né? Do cérebro, né? Que é numa outra pintura, né? Nessa pintura aqui, vocês veem que muita gente falou, né, dessa cabeça aqui, notaram que esse pescoço aqui é muito louco, né, com uma garganta muito estranha. Anatomistas viram isso, né? Essa posição da cabeça, né, seria uma que estava reproduzindo essa base do cérebro, né, justamente aquela base do cérebro que você chega no terceiro ventrículo, lá no meio, né? Ou seja, fica, né, parece que fica bem evidente para a gente que o Michelangelo está tentando justamente mostrar isso aqui, né? Esse acesso aqui, ó, esse terceiro ventrículo, que é onde ocorreria esse estado de castidade que te daria acesso ao teu ser primordial, alguma coisa nesse sentido, que permitiria a Imaculada Concepção, se você for uma mulher, né, na verdade. Bom, e é isso. Eu acho que era isso aí que faltava, né? Eu esclarecer o que é esse ser casto. Isso aqui é uma parte do meu livro, né? Que eu explico sobre isso. Esse pescoço aí, essa base do cérebro, né? Que estaria novamente falando sobre Imaculada Concepção. Bom, nos próximos vídeos aí, né, eu vou passar para outros autores. Eu já andei dando uma olhada nos autores aí que o Peter Barenboim cita. Não estou muito entusiasmado não, mas eu vou falar né, principalmente essa questão da recriação do nu, né, que o Michelangelo faz e que eu também tenho isso no meu desenho, que deve ser meus próximos assuntos, né? Espero ter ficado claro essa questão da Eva ser Maria, né, e da Maria, por que a Maria é aquela que resgatou o Éden, né? Nesse resgate do Éden é que ela realiza a Imaculada Concepção ou Miraculosa Concepção. É isso aí, valeu, um abraço. Tchau!